24, Gustavo Uribe, estamos de volta. A gente agora vai trazer informação séria, importante de atualização de um caso que temos tratado aqui desde o início, com toda a seriedade necessária e exigente. Esse caso está lá no Conselho Nacional de Justiça. Começou com a história da menina de 12 anos, vítima de um estupro de vulnerável. O homem de 35 havia sido absolvido por esse desembargador. Agora, o desembargador está sendo acusado de assédio sexual, não por uma, mas por 5 pessoas. O Conselho Nacional de Justiça colheu o depoimento de mais 3 pessoas no processo que investiga possíveis abusos praticados pelo desembargador Magíd Nauef El-Lawar. Com isso, já são 5 denúncias de abuso contra o magistrado. O desembargador responde a um processo no CNJ. O nome dele veio à tona por ter sido o relator desse caso controverso, um julgamento que absolveu um homem de 35 anos que manteve uma relação com uma criança de 12. Há a previsão de que outras supostas vítimas do magistrado sejam ouvidas pela Corregedoria Nacional de Justiça ainda nesta semana. Se ficar comprovada a culpa do magistrado, ele pode ser aposentado compulsoriamente com os vencimentos proporcionais, que é a pena máxima para juízes no âmbito administrativo. Infelizmente, é quase um prêmio de consolação. Você aposenta o cara, mas ele continua recebendo da justiça brasileira, mesmo em situações como essas, Matheus Teixeira, em crimes. Isso é um crime muito sério, até porque a gente tem tratado aqui da necessidade de revisão dessa regra da aposentadoria compulsória em situações semelhantes. Imagine só, se fica comprovado, porque ainda está sendo apurado pelo CNJ, né? As denúncias estão se avolumando, mas ainda sob a apuração da Corregedoria. Mas se fica comprovado que ele, de fato, procedeu ali, cometeu o crime de abuso sexual, vai ser aposentado e continuar recebendo, ou seja, vai só deixar de trabalhar, coisa que eu faria daqui a alguns anos? Tainá, sempre que tem uma polêmica que envolva algum juiz, vem à tona o debate acerca da aposentadoria compulsória. Na Câmara dos Deputados e no Senado tem propostas de emenda à Constituição para acabar com essa regra. A maior infração administrativa que um juiz pode receber é a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais. Por exemplo, esse desembargador em questão, ele já tem mais de 20 anos de carreira, portanto, ele praticamente conseguiria se aposentar com a verba integral, com o salário passando de R$40 mil e ainda não ia mais precisar trabalhar. Claro que teria a mancha no currículo dele de ter sido aposentado compulsoriamente, mas a consequência da aposentadoria é justamente parar de trabalhar e continuar recebendo. É um absurdo que toda vez que algum magistrado se envolve em polêmica, o debate vem à tona, a Câmara, o Senado se movimentam para acabar com essa regra, mas o lobby contrário ao fim da aposentadoria compulsória como pena máxima geralmente prevalece, tanto é que até hoje a Câmara e o Senado não conseguiram avançar no assunto. CCJ, algumas comissões da Câmara chegaram já a debater o tema, mas nunca vai até o plenário, nunca vai, de fato, mudar a realidade e mudar a legislação. Pelo menos até hoje não aconteceu. Vamos ver se depois dessas denúncias recentes, né, Tainá? Além desse desembargador de Minas, recentemente vimos um ministro do STJ, Marco Buzzi, do 2º tribunal mais importante do país, passando por denúncias parecidas de abuso ou importunação sexual. Em relação ao desembargador de Minas Gerais, o interessante da gente comentar e o curioso é que justamente depois dele ter vindo à tona, devido a esse voto que causou muita polêmica, as denúncias se avolumaram. Até então ele não respondia a procedimento administrativo no Conselho Nacional de Justiça. Mas depois desse voto, inclusive um sobrinho dele fez a denúncia, prestou depoimento à Corregedoria Nacional de Justiça, falando que teve que fugir do tio uma vez para não sofrer o abuso sexual. Portanto, pelos relatos, vem dentro de casa, além do ambiente de trabalho, essa série de problemas relacionados ao desembargador. Assim como o Marco Buzzi, a gente costuma reafirmar,
todo mundo tem presunção de inocência, nós não podemos formar culpa antes do próprio judiciário, mas os elementos contra eles são muito robustos. Tanto é que não foram uma ou duas denúncias que surgiram depois do nome dele ganhar o noticiário. Já somam 5 denúncias. O Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell, está conduzindo as investigações, ouviu essas 5 vítimas. Eu e a Tainá temos muito de perto acompanhado esses casos. Começou com 2 vítimas, depois outras 2 prestaram depoimento. Agora tivemos informação, o processo é sigiloso, mas que houve uma 5ª vítima. Portanto, a situação dele vem ficando muito difícil e a tendência é sim que ele seja aposentado compulsoriamente. E a prova de que a situação dele é difícil é que ele mesmo, depois daquele voto que conduziu o julgamento que absolveu o homem de 35 anos por relação com a menina de 12, vamos lembrar que foi um julgamento colegiado, 3 desembargadores, 2 homens e uma mulher. Os 2 homens votaram para absolver e a mulher para condenar. Ele mesmo reviu a própria decisão que tinha sido tomada colegiado para mandar prender o homem e condená-lo para tentar baixar a poeira do noticiário. Mas não está baixando, porque a cada dia surgem novas denúncias contra o desembargador de Minas Gerais. Uribe, Tainá. Tem muita gente que questiona, diz por que não surgiram antes? Exatamente porque alguém teve coragem de denunciar primeiro e aí depois todo mundo denuncia. E pelo menos 5 denúncias, pelo que vocês 2 apuraram, isso mostra que não é um caso isolado. E mais outras que ainda podem surgir, viu, Uribe? Porque está tudo sob apuração. Todos os dias a Corregedoria está se debruçando, não é, Matheus, sobre novos depoimentos. Então, a gente fala, eu quero falar pelo menos 5. Porque toda vez que a gente vai na Corregedoria, nas fontes lá no CNJ para entender o andamento da apuração, eles falam, olha, outras estão sendo apuradas, Uribe. E o recuo, né? É quase um atestado de culpa. Quando você recua de uma decisão, simplesmente porque você começou a ser atacado, porque a repercussão pública foi enorme, isso mostra que a sua decisão inicial estava completamente viciada. Então é preciso que a gente tenha uma seriedade nesse processo e eu não canso de lembrar, existe um projeto, uma PEC no Congresso Nacional para que, se o magistrado for afastado por alguma irregularidade, suspeita também de algum malfeito, que ele não receba nenhum salário, nenhuma aposentadoria. E é preciso que o Congresso Nacional aprove essa medida moralizante ao Poder Judiciário brasileiro.